Você já se perguntou por que alguém escolheria ficar sem comer por um tempo? Parece estranho, não é? Afinal, Deus criou nosso corpo como uma máquina poderosa que precisa de combustível para funcionar. E esse combustível é a comida. Desde o início, Ele nos deu o apetite para garantir que sempre nos alimentássemos e tivéssemos energia para viver. Mas existe um propósito maior por trás da prática do jejum, algo que vai além da simples necessidade física. O jejum é uma ferramenta espiritual poderosa, usada por muitos para se aproximar de Deus, buscar respostas e fortalecer a fé. Nos tempos modernos, estamos acostumados a comer 3 refeições por dia, como nos ensinaram na escola. Coma para ficar forte, ouvimos repetidamente. Contudo, jejuar tem um significado especial na Bíblia. Em muitas passagens, o jejum é apresentado como um ato de devoção e sacrifício, uma forma de purificar a alma e mostrar a Deus nosso comprometimento com Ele. No Velho Testamento, os judeus eram ordenados a jejuar no dia da expiação, um momento solene de arrependimento e busca pelo perdão divino. Mas o que significa jejuar nos dias de hoje? Será que ainda precisamos seguir essa prática? Jesus nos dá uma pista sobre isso em Mateus 6, versículos 16 a 18, onde ele fala sobre a importância de jejuar em segredo, sem ostentação. Ele nos instrui a não mostrar aos outros quando estamos jejuando, mas a fazer isso com um coração puro e sincero, buscando apenas a aprovação de Deus. Isso nos ensina que o jejum não é para ganhar elogios ou atenção, mas para fortalecer nosso vínculo com o Pai Celestial. Jejuar é uma forma de demonstrar que dependemos de Deus mais do que de qualquer coisa material. É uma maneira de dizer a Ele que, assim como precisamos de comida para sustentar nosso corpo, precisamos de Sua presença para nutrir nossa alma. Ao jejuar, dedicamos mais tempo à oração, buscando a orientação e a intervenção divina em nossas vidas. Essa prática nos ajuda a focar no que realmente importa, deixando de lado as distrações do dia a dia. Se você nunca jejuou antes, pode parecer uma ideia assustadora. Afinal, quem gosta de sentir fome? Mas lembre-se, jejuar não é apenas sobre abstinência de comida, é sobre fortalecimento espiritual. E não precisamos começar com grandes jejuns. Podemos começar devagar, talvez pulando uma refeição e dedicando esse tempo à oração e reflexão. Assim, gradualmente, podemos nos acostumar com essa prática e experimentar os benefícios espirituais que ela traz. O jejum, como muitos exemplos na Bíblia, é uma disciplina que nos ajuda a crescer espiritualmente. Ao entender a importância do jejum, como ele pode transformar nossa vida espiritual, podemos nos preparar para mergulhar mais fundo nesse tema fascinante. Vamos explorar como a prática do jejum é retratada nas Escrituras e o que podemos aprender com os exemplos bíblicos. A primeira revelação. O conceito bíblico do jejum está profundamente enraizado nas Escrituras e nas tradições antigas do povo de Deus. Desde os tempos de Moisés, o jejum era uma prática comum, um ato de devoção e busca por orientação divina. Mas por que Deus pediu ao seu povo que jejuasse? Vamos explorar isso mais a fundo. No livro de Levítico, encontramos uma das primeiras instruções claras sobre o jejum. Deus ordenou que os israelitas jejuassem no dia da expiação, um dia especial conhecido como Yom Kippur. Em Levítico 16, versículos 29 a 31, lemos: Isso será um estatuto para sempre para vocês. No 7º mês, no 10º dia do mês, vocês devem afligir suas almas e não fazer nenhum trabalho, seja um natural da terra ou um estrangeiro que habita entre vocês. Porque nesse dia será feita expiação por vocês, para purificá-los. De todos os seus pecados vocês serão purificados perante o Senhor. Este dia era dedicado ao arrependimento e à reconciliação com Deus, e o jejum era uma parte essencial desse processo. O jejum de Yom Kippur não era apenas sobre abster-se de comida, mas também sobre refletir profundamente sobre os próprios pecados e buscar o perdão de Deus. Era um momento solene em que todo o povo se unia em um ato de humildade e devoção. Ao jejuar, eles se lembravam da seriedade do pecado e da necessidade de um sacrifício para a expiação. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecendo o sangue de um animal em troca dos pecados do povo, reproduzindo a limpeza e a purificação que só Deus pode conceder. Mas o jejum não se limita ao Velho Testamento. No Novo Testamento, vemos Jesus falando sobre o jejum de uma maneira que nos desafia a refletir sobre nossas motivações. Em Mateus 6, versículos 16 a 18, ele diz:
Quando jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Aqui Jesus nos ensina que o jejum deve ser um ato íntimo e sincero, não uma exibição para os outros. Ele enfatiza que a verdadeira recompensa vem de Deus, que vê nossos corações e nossas intenções. Além de ser um ato de devoção e arrependimento, o jejum é também uma forma de buscar a orientação e a intervenção divina. Vemos isso claramente nos exemplos de personagens bíblicos como Esdras e Esther. Esdras jejuou com o povo de Israel antes de uma jornada perigosa, buscando a proteção e a bênção de Deus. Esther pediu ao povo judeu que jejuasse com ela por 3 dias antes de se apresentar ao rei, arriscando sua vida para salvar seu povo. Esses exemplos mostram como o jejum pode ser uma ferramenta poderosa para clamar a Deus em tempos de grande necessidade e perigo. Entender o conceito bíblico do jejum nos ajuda a apreciar sua profundidade e importância. Mas como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas hoje? Vamos guiá-lo através dos ensinamentos de Jesus sobre o jejum e como podemos seguir seu exemplo em nossa jornada espiritual. Vamos mergulhar agora na segunda revelação, que é sobre Jesus Cristo e o jejum, e como ele nos ensinou a praticá-lo de maneira autêntica. Jesus, nosso mestre e guia, nos deu um exemplo claro e profundo sobre o jejum, mostrando como essa prática pode nos aproximar de Deus. Em Mateus 4, vemos Jesus jejuando por 40 dias e 40 noites no deserto antes de iniciar seu ministério público. Esse período de jejum foi um momento fundamental de preparação e fortalecimento espiritual. Jesus enfrentou tentações intensas de Satanás e, ao resistir, ele nos mostrou a importância do jejum para fortalecer nossa resistência espiritual. Em Mateus 4, versículo 2, afirma que, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mesmo sentindo fome, Jesus não cedeu às tentações, demonstrando que o jejum é uma poderosa ferramenta de disciplina e dependência de Deus. Além desse exemplo prático, Jesus também nos ensinou como devemos jejuar de forma correta. Em Mateus 6, versículos 16 a 18, ele nos orienta a jejuar com humildade e sinceridade. Quando jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que está em secreto. Seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus enfatiza que o jejum não deve ser uma demonstração pública para ganhar a aprovação das pessoas, mas sim um ato íntimo e genuíno de devoção a Deus. Jesus também destacou a importância do jejum como uma disciplina espiritual regular. Em Mateus 9, versículos 14 a 15, quando os discípulos de João perguntaram a Jesus por que seus discípulos não jejuavam, ele respondeu: podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Aqui Jesus sugere que o jejum será necessário quando ele não estiver fisicamente presente, ressaltando sua importância contínua para os seus seguidores. O jejum, segundo Jesus, é uma maneira de buscar a proximidade com Deus, de purificar nossos corações e de nos prepararmos para enfrentar desafios espirituais. Ele não apenas nos mostra como jejuar, mas também nos ensina a fazê-lo com o coração correto, buscando agradar a Deus acima de tudo. Ao jejuar, somos convidados a nos desligar das necessidades materiais e a nos concentrar nas espirituais, permitindo que Deus trabalhe poderosamente em nossas vidas. Entender o que Jesus nos ensina sobre o jejum nos ajuda a ver essa prática como uma disciplina valiosa e necessária para a nossa vida espiritual. Mas como podemos aplicar esses princípios em nosso cotidiano? E é exatamente isso que vamos abordar agora. Vamos explorar como o jejum pode ser uma disciplina espiritual que fortalece nossa fé e nos ajuda a nos aproximar mais de Deus. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você faz jejum em sua vida. Se faz, como tem sido o seu jejum? Nos conte aqui nos comentários as bênçãos que você já alcançou por meio de um jejum espiritual. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, nos fale aqui nos comentários.
Aproveite para dar aquela curtida abençoada aqui neste vídeo. A terceira revelação é sobre o jejum. Como uma disciplina espiritual, é uma prática que nos conecta de maneira profunda e significativa com Deus. Desde os tempos bíblicos, jejuar tem sido uma forma de nos purificarmos, de nos afastarmos das distrações do mundo e de focarmos nossa mente e coração no que é realmente importante. Mas como exatamente o jejum funciona como uma disciplina espiritual? Primeiramente, o jejum nos ensina sobre a dependência de Deus. Quando escolhemos abrir mão de algo tão essencial como a comida, estamos declarando nossa confiança de que Deus nos sustentará de outras formas. Em Deuteronômio 8, versículo 3, lemos: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, tu não o conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Ao jejuar, lembramos que nossa verdadeira fonte de vida e sustento é Deus e não apenas os alimentos que consumimos. Além disso, o jejum nos ajuda a desenvolver a autodisciplina. Vivemos em um mundo cheio de prazeres imediatos e gratificações instantâneas. O jejum nos desafia a resistir a esses impulsos, a controlar nossos desejos e a fortalecer nossa força de vontade. Em 1 Coríntios 9, versículo 27, Paulo fala sobre a importância de disciplinar o corpo. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Assim, ao jejuar, praticamos a autodisciplina e aprendemos a dominar nossos impulsos em favor de uma busca mais elevada. Outro aspecto importante do jejum é a intensificação da oração. Quando jejuamos, dedicamos o tempo que normalmente gastaríamos comendo para a oração e a meditação nas Escrituras. Isso nos permite uma comunhão mais profunda com Deus. Em Joel 2, versículo 12, Deus chama o seu povo ao arrependimento com jejum. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. O jejum, portanto, é um catalisador que nos leva a uma oração mais fervorosa e a um arrependimento mais sincero. Além de nos fortalecer espiritualmente, o jejum também nos ajuda a ganhar clareza e discernimento. Em tempos de decisão ou confusão, jejuar pode abrir nossos olhos para a vontade de Deus. No livro de Atos, vemos que os apóstolos jejuavam e oravam antes de tomar decisões importantes. Em Atos 13, versículos 2 a 3, por exemplo, lemos: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O jejum nos coloca em uma posição de humildade e abertura para ouvir a voz de Deus. O jejum, como vemos, não é apenas sobre a abstinência de comida, mas sobre enriquecer nosso relacionamento com Deus. Ao praticar o jejum, somos convidados a nos aprofundar na nossa fé, a buscar a Deus com mais intensidade e a nos preparar espiritualmente para os desafios da vida. Mas como lidar com as preocupações e dúvidas que surgem quando pensamos em jejuar? Vamos agora abordar as preocupações comuns sobre o jejum e como superá-las com confiança e fé. Agora entraremos na quarta revelação, que é sobre preocupações comuns sobre o jejum. Quando pensamos em jejum, muitas preocupações podem surgir. A ideia de ficar sem comer, mesmo que por um curto período, pode ser assustadora para muitos. Afinal, estamos acostumados a um ritmo de vida onde as refeições são parte essencial do nosso dia a dia. Mas é importante lembrar que o jejum é uma prática antiga, profundamente enraizada na tradição bíblica e espiritual. Então, como podemos lidar com essas preocupações comuns sobre o jejum? Uma das maiores preocupações é a fome. Eu vou conseguir aguentar a fome? Você pode se perguntar. É natural sentir medo do desconforto físico. Mas lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O jejum nos convida a experimentar essa verdade de maneira concreta. A fome que sentimos pode ser transformada em um lembrete constante de nossa dependência de Deus, fortalecendo nossa fé e nossa determinação. Outra preocupação comum é o impacto social do jejum. O que meus amigos e familiares vão pensar? Muitos temem ser julgados ou incompreendidos por aqueles ao seu redor. No entanto, Jesus nos ensinou em Mateus 6, versículos 17 a 18, a jejuar em segredo. Mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará.
O jejum é um compromisso íntimo entre você e Deus, não uma demonstração pública de piedade. Além disso, há a preocupação com a capacidade de completar o jejum, e se eu não conseguir terminar, é importante começar com objetivos realistas. Se você nunca jejuou antes, comece com um jejum curto, como pular uma refeição. Isso ajuda seu corpo a se adaptar e permite que você construa confiança em sua capacidade de jejuar. Lembre-se de que Deus vê o esforço sincero de nossos corações e nos ajuda em nossa fraqueza. Alguns podem se preocupar com a interferência do jejum em suas atividades diárias. Como vou trabalhar ou estudar sem comer? Planejar seu jejum em um momento adequado pode ajudar. Escolha um dia menos agitado ou um fim de semana para iniciar seu jejum. Também é útil se preparar mentalmente e espiritualmente, pedindo a Deus força e foco para completar o jejum com sucesso. Em Isaías 40, versículo 29, lemos: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus nos sustenta em nossas jornadas de jejum, dando-nos a força necessária para seguir em frente. A preocupação com a saúde é outra questão importante. Jejuar é seguro? Para a maioria das pessoas, o jejum de curto prazo é seguro e pode até trazer benefícios à saúde. No entanto, se você tiver condições médicas, é sempre sábio consultar um profissional de saúde antes de iniciar um jejum. Deus não quer que nos coloquemos em perigo, mas que pratiquemos o jejum de maneira sensata e consciente. Ao enfrentar essas preocupações, lembre-se de que o jejum é uma jornada de fé. É um momento para fortalecer nosso relacionamento com Deus, para buscar sua orientação e para crescer espiritualmente. À medida que você se sente mais confortável com a prática do jejum, pode explorar diferentes tipos e durações de jejuns. Agora é hora de olharmos para os exemplos bíblicos de jejum e como esses momentos de devoção moldaram a fé dos personagens bíblicos. Entramos na quinta revelação, que é sobre os exemplos bíblicos de jejum e como eles são inspiradores, e revelam como essa prática foi essencial para a vida espiritual de muitos personagens importantes. Vamos começar com Moisés, que jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, enquanto recebia as tábuas da lei de Deus. Em Êxodo 34, versículo 28, lemos: E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O jejum de Moisés foi um tempo de preparação e comunhão direta com Deus, mostrando a profundidade de sua devoção e compromisso. Outro exemplo notável é o jejum do profeta Daniel. Daniel buscou a Deus através de um jejum parcial, abstendo-se de manjares, carne e vinho por 3 semanas. Em Daniel 10, versículos 2 a 3, ele relata: Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que passaram as 3 semanas inteiras. Durante esse tempo, Daniel recebeu visões e revelações importantes, demonstrando como o jejum pode abrir nossos corações e mentes para a voz de Deus. Esdras também nos dá um exemplo poderoso. Ele jejuou com cerca de 4.000 pessoas antes de uma jornada perigosa, buscando a proteção e a bênção de Deus. Em Esdras 8, versículo 21, ele disse: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Esse jejum coletivo foi uma comprovação de fé e dependência de Deus, mostrando o poder da unidade em oração e jejum. Esther, por sua vez, convocou um jejum coletivo para todos os judeus em Suzã, buscando proteção e intervenção divina diante de uma ameaça iminente. Em Esther 4, versículo 16, ela disse: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. O jejum de Esther mostra a união e a fé do povo. Como o jejum pode ser um poderoso ato de intercessão e busca pela salvação. O rei Davi também nos dá um exemplo comovente de jejum. Após cometer adultério com Batseba e ordenar a morte de Urias, Davi foi confrontado pelo profeta Natã e jejuou em arrependimento. Em 2 Samuel 12, versículo 16, lemos: Davi buscou a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra.
Esse jejum foi um ato de penitência e busca pelo perdão de Deus, mostrando a humildade de Davi diante de suas transgressões. Outro exemplo poderoso é o do apóstolo Paulo, que após seu encontro transformador com Jesus no caminho para Damasco, jejuou por 3 dias. Em Atos 9, versículo 9, está escrito: esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Esse jejum marcou o início de uma nova vida e missão para Paulo, mostrando como o jejum pode ser um ponto de virada espiritual. Esses exemplos nos mostram que o jejum é uma prática rica e multifacetada na Bíblia, usada para arrependimento, busca por orientação, preparação para missões e intercessão. Mas como podemos adaptar essas lições bíblicas para nossas vidas hoje? Nos conte aqui abaixo nos comentários como você adapta as lições bíblicas ao seu modo de vida, nos quais tem sido o propósito do seu jejum. Neste momento, vamos explorar os diferentes tipos de jejuns e como cada um pode ser aplicado em nossa jornada espiritual atual. Entraremos na 6ª revelação, onde vamos explorar a existência de diferentes tipos de jejuns, cada um com seu propósito e benefícios especiais. Na Bíblia, vemos várias formas de jejum que nos ajudam a entender como podemos aplicá-las em nossa própria vida espiritual. Vamos explorar esses tipos de jejuns e como cada um pode nos aproximar mais de Deus. O jejum absoluto é uma forma intensa de jejum, em que a pessoa se abstém de comida e água por um período específico. Um exemplo bíblico é o apóstolo Paulo, que após seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, jejuou por 3 dias sem comer nem beber. Em Atos 9, versículo 9, lemos: esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Este tipo de jejum é geralmente praticado em situações de extrema necessidade espiritual, buscando uma intervenção divina imediata. O jejum normal é a forma mais comum de jejum, onde a pessoa se abstém de todos os alimentos sólidos, mas continua a consumir líquidos. Jesus praticou este tipo de jejum durante seus 40 dias no deserto. Em Lucas 4, versículo 2, lemos: durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada nesses dias, e ao fim deles teve fome. Este jejum nos ajuda a focar nossa mente e espírito em Deus, enquanto ainda cuidamos das necessidades básicas do nosso corpo com líquidos. O jejum parcial é outro tipo de jejum que envolve a abstinência de certos tipos de alimentos ou bebidas, mas não de todos. Um exemplo famoso é o jejum de Daniel. Em Daniel 10, versículo 3, ele diz: não comi nenhum manjar desejável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram 3 semanas inteiras. Este jejum é frequentemente chamado de jejum de Daniel, e pode incluir a eliminação de alimentos ricos, como doces e carnes, concentrando-se em alimentos simples como vegetais e água. Além desses, há jejuns específicos que foram praticados por figuras importantes da história cristã. O lar pode ser uma maneira poderosa de manter uma disciplina espiritual constante. Outro tipo é o jejum de rotação, que envolve a eliminação de certos grupos alimentares em intervalos específicos. Esse jejum é raramente usado para fins espirituais, mas pode ser adaptado para isso. A ideia é eliminar um grupo alimentar por dia, identificando e superando dependências específicas. Cada tipo de jejum serve a um propósito diferente. Pode ser escolhido de acordo com as necessidades e circunstâncias individuais. O importante é a sinceridade e a intenção por trás do jejum. Ao jejuar, estamos nos abrindo para a obra de Deus em nossas vidas, mostrando nossa dependência dele e nosso desejo de crescer espiritualmente. À medida que consideramos qual tipo de jejum é mais adequado para nós, podemos nos preparar para jejuar de maneira que realmente honre a Deus e nos fortaleça espiritualmente. Mas como podemos nos preparar adequadamente para um jejum? E você? Qual o tipo de jejum geralmente você usa para se aproximar de Deus? Nos fale aqui abaixo nos comentários. Se você ainda não deu aquela curtida abençoada, este é o momento exato para curtir este vídeo. Com certeza sua curtida abençoará a todos nós. Neste momento, vamos discutir a importância do planejamento e do compromisso ao iniciar um jejum, garantindo que estamos prontos tanto física quanto espiritualmente para essa jornada. Para que o jejum seja uma experiência espiritual profunda e significativa, é essencial que você conheça a 7ª revelação, onde falaremos sobre o planejamento e compromisso e um compromisso firme com o jejum. Jejuar não é algo que se deve fazer impulsivamente. Requer preparação mental, emocional e física e, acima de tudo, um propósito específico.
Como em qualquer outra disciplina espiritual, o sucesso no jejum vem da preparação cuidadosa e do compromisso sincero. Primeiro, é importante definir claramente o propósito do jejum. Por que você está jejuando? Está buscando orientação divina, intercedendo por alguém, arrependendo-se de pecados ou simplesmente querendo se aproximar mais de Deus? Ter um objetivo claro ajudará a manter o foco durante o jejum. Em Joel 2, versículo 12, Deus nos chama ao jejum com um propósito claro. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Uma vez que o propósito está definido, é essencial escolher o tipo de jejum que melhor se adapta às suas necessidades e circunstâncias. Como discutido anteriormente, existem vários tipos de jejuns, desde o jejum absoluto até o jejum parcial. Escolher o tipo certo ajudará a garantir que você possa cumprir o jejum com sucesso e manter sua saúde e bem-estar. Em Isaías 58, versículo 6, Deus nos lembra do propósito do jejum. Não é este o jejum que escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Depois de escolher o tipo de jejum, prepare-se fisicamente. Reduza gradualmente a ingestão de alimentos alguns dias antes de começar o jejum para que seu corpo possa se adaptar. Isso pode ajudar a minimizar os sintomas de abstinência, como dores de cabeça e fadiga. Além disso, mantenha-se bem hidratado antes e durante o jejum, especialmente se você estiver fazendo um jejum de líquidos. Planejar com antecedência também significa garantir que você não tenha compromissos sociais ou profissionais que possam interferir no seu jejum. Preparação mental e espiritual é igualmente importante. Passe tempo em oração e meditação antes de iniciar o jejum, pedindo a Deus força e clareza. Encontre passagens bíblicas que o inspirem e o sustentem durante o jejum. Em Mateus 6, versículos 17 a 18, Jesus nos instrui sobre a atitude correta ao jejuar. Mas tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. O compromisso é a chave para um jejum bem-sucedido. Decida por quanto tempo você vai jejuar e cumpra essa decisão. Lembre-se de que o jejum é uma promessa a Deus, e Ele valoriza nossa fidelidade. Quando as dificuldades surgirem, e elas surgirão, volte-se para Deus em oração e lembre-se do propósito do jejum. Em Filipenses 4, versículo 13, Paulo nos lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Durante o jejum, é normal enfrentar tentações e desafios. Você pode sentir fome, cansaço ou distração. Nesses momentos, reforce seu compromisso e busque a presença de Deus com ainda mais fervor. Lembre-se de que o jejum é uma jornada espiritual e cada desafio é uma oportunidade de crescer em fé e resistência. Ao seguir esses passos de planejamento e compromisso, o jejum pode se tornar uma experiência transformadora, aproximando de Deus, fortalecendo sua vida espiritual. Agora vamos te mostrar como o jejum, em conjunto com a oração, pode ser uma poderosa ferramenta para buscar a intervenção divina e transformar nossas vidas. Agora que você ficou até aqui, vamos te proporcionar mais uma revelação de bônus para você, onde abordaremos a 8ª revelação, que é continuar a jornada do jejum. Ao embarcar na jornada do jejum, percebemos que essa prática vai muito além da simples abstinência de alimentos. O jejum é uma poderosa ferramenta de transformação espiritual, uma maneira de buscar a presença de Deus com mais intensidade e foco. Cada passo dado no jejum nos leva a uma compreensão mais profunda de nossa dependência do Senhor e de sua capacidade de suprir todas as nossas necessidades. A jornada do jejum é única para cada indivíduo, e os frutos dessa prática podem variar. Alguns podem encontrar clareza em suas decisões, outros podem experimentar uma renovação espiritual, e há aqueles que podem sentir uma maior proximidade com Deus. Seja qual for o resultado, o jejum nos ensina a valorizar o que é eterno e a colocar nossa confiança na providência divina. Em Isaías 58, versículo 8, Deus promete: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ao continuarmos explorando a prática do jejum, é importante lembrar que essa jornada não termina com um único jejum. O jejum pode se tornar uma parte regular da nossa vida espiritual, ajudando-nos a manter nossa conexão com Deus e a fortalecer nossa fé.
Em tempos de dificuldade ou decisão, o jejum pode ser a chave para ouvir a voz de Deus de forma mais clara e buscar sua direção. Jesus nos mostrou que o jejum é uma disciplina que deve ser praticada com humildade e sinceridade, sem buscar a aprovação dos homens, mas a recompensa que vem de Deus. Em Mateus 6, versículo 18, ele nos instrui: "E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente." A beleza do jejum reside na sua simplicidade e na profundidade do seu impacto espiritual. À medida que avançamos nesta jornada, somos convidados a explorar ainda mais as riquezas espirituais que o jejum pode oferecer. Parabéns por estar conosco até aqui neste vídeo. É um privilégio ter você aqui, buscando aprender e crescer na sua jornada espiritual. Espero que esta reflexão sobre o jejum tenha sido edificante e tenha trazido uma nova perspectiva sobre essa prática poderosa.